Oi, gente, tudo bem? Aqui, ó, eu ganhei essa xícara da Denise. Olha isso, que bonito, tem um gatinho dentro, tá vendo? É no estilo japonês, que ele toma banho de ofuro. Ofuro é aquele banho japonês, sabe? Então, ó, vamos colocar café aqui, né? E aí ele fica aqui, tomando banho, sabe? Aí só tomar o meu cafezinho, né? Ele termina o banhinho dele. E essa é uma quantidade ideal para café, então a gente não pode cobrir ele, né? Então ele fica aqui. Olha que bonitinho, tomando um furô. Adorei esse presente da Denise. E aí, galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama e bem-vindos aqui ao New Nerd Moriyama e Mori Pop. Eu tô ajustando o canal, deu um tempinho, né? Tô postando algumas coisas antigas, porque eu fiquei extremamente gripado. Não é Covid não, gente. Eu fiquei gripado mesmo, minha voz tá esquisita. E fiquei quase 2 semanas gripado. Mas graças a Deus, tô bem, tô melhorando, né? Hoje tem visita em casa. Aproveitando esse tempinho pra gravar, a Denise deu uma viajada pra visitar o pai. Então estamos aqui gravando. E hoje eu resolvi fazer o seguinte. O logo que vai aparecer, né, Moripop, é quando tiver coisas japonesas, nipo-brasileiras, tá bom? E quando tiver curiosidades com o mundo, o dia a dia, a viagem, vai ser New Nerd Moriyama. Vamos combinar assim? E hoje vamos contar coisas cabulosas, porque eu trouxe para vocês lendas japonesas, mas com diferencial, tá bom? Então vamos lá? Então, galerinha, é o seguinte, existe muita coisa que está se falando. Eu fiz uma pesquisa sobre lendas japonesas. Tem muita coisa que não é japonês, nem no Japão, nem na China, nem em outro lugar, só no Brasil que a coisa é lenda japonesa, né? Por quê? Existe muita influência de filmes, quadrinhos e animes. Mas Moriyama, como assim anime se é anime japonês? Grande problema nessa história, gente, é que o anime ele sofre muita, mas muita influência do Ocidente e de outras culturas que não são japonesas. É uma ficção, então quando ele é apresentado para o anime, nem sempre é cultura japonesa. E aí é associado a uma coisa que não deixa de ser japonês. E fora isso, eu andei vendo uns canais que falam sobre lendas japonesas. Gente do céu. Eu acho que falta um pouquinho mais de... Vamos dizer assim, não é estudo, porque o pessoal foi atrás, pesquisou, mas em fontes erradas. Eu não sou um especialista, mas além de ser japonês, eu convivi com japoneses antigos, né, que contavam essas histórias mais puras, né, que hoje tá tudo misturado. O pessoal, gente, o negócio da Hello Kitty é impressionante, o quanto tem brasileiro que acha que Hello Kitty é um demônio. Não, é muito absurdo isso, muito absurdo. Tem gente que vai discordar comigo, mas, sabe, é absurdo, porque não tem a ver com isso, sabe? Hello Kitty não é um demônio, já fiz um vídeo contando essa história, o porquê que isso foi falado e o jeito que foi transformado isso aqui no Brasil é de uma forma absurda. Aí eu vou contar a história para vocês agora. Vamos começar por Guruguro-sama. Tomando um cafezinho. Aquela xícara que eu mostrei no comecinho. Olha aqui, não dá pra virar muito, senão o gatinho vai cair aqui. Gatinho não, o café vai cair, né?
O que é Gorogoro-sama? Os japoneses antigos, hoje em dia nem tanto, mas os antigos falavam com sons. Tipo, kari-kari quer dizer crocante, bichá-bichá melado, né? Pari-pari, que tá quebradiço, né? Pica-pica, Pikachu. O Pikachu vem do pica-pica, pica-pica. Em japonês quer dizer tá piscando, né? Então, Gorogoro-sama é o deus do trovão, não é Thor lá, né? Por causa de quadrinhos, por causa de algumas coisas, até de animes que apareceram, hoje em dia Gorogoro-sama é chamado de Raijin. É mais popular, é chamado. Mas assim, antigamente era mais conhecido como Gorogoro-sama. E Sama, todo mundo sabe que é divindade, principalmente quem assistiu Dragon Ball sabe sobre o lance do Sama, né? As lendas japonesas antigas se referem a punições se a criança ela for fazer uma coisa que não deve. E antigamente, o que tinha? Não tinha, né? Não tinha rua asfaltada, não tinha prédio. Existiam campos, matos. Principalmente os japoneses, eles moravam muito em chácaras, né? Em lugares assim que parece interior, com mata. Aí se falava o seguinte, que se a criança saísse na chuva e estivesse trovejando, Deus Gorogoro-sama ia vir e através de um raio ia pegar o umbigo da criança, a criança ia ficar sem umbigo. Eu lembro que tem um tokusatsu, eu não lembro se foi Google Five, qual que foi? Um desses que acabou não virando Power Rangers, né? Mas desses antigos que tinham um monstro que roubava o umbigo e era chamado de Gorogoro-sama. Não, acho que o Sama não tinha, acho que era só Gorogoro, se eu não me engano. E eu acho que é Google Five, se eu não me engano. Eu não lembro. E o que acontecia? Se a criança fosse pro meio do mato, estivesse chovendo, o Deus Trovão ia pegar o umbigo da criança, e o umbigo, a ligação com a vida, ou seja, Gorogoro-sama ia levar a alma da criança. Então a criança ficava com medo. Eu ficava morrendo de medo se eu estivesse na rua sem camisa, né? Eu cobria assim, sabe? Cobria a mão. Assim, o umbigo, a mão não. Colocava a mão no umbigo assim e corria para dentro de casa pelo medo de Gorogoro-sama vir pegar meu umbigo. Parece bobeira, mas era uma coisa muito forte, muitas tradições daquela época, né? Como no Brasil, antigamente se falava muito de saci, curupira, hoje em dia não se fala tanto. Mas os antigos sabem dessas histórias, né? E acreditavam. As tradições antigas são como religião. A maioria das religiões te dá uma punição por você fazer coisa errada. E o que acontece nas lendas? Se vocês pegarem as lendas antigas, contos antigos, vocês vão ver que o final nem sempre é feliz, né? Principalmente essas lendas antigas, a qual a Disney transformou num final feliz, não tinham finais felizes. Mesma coisa com os japoneses. Então as lendas são um pouquinho cabulosas. Vamos para a próxima lenda. Tem uma coisa que é assim, vamos dizer assim, não sei se, como dizer, se o final é cabuloso, mas eu acho que é. E é uma coisa que muita gente conhece, dos mais antigos, né? Hoje em dia, pouca gente fala mais em clube japonês, do Teru Bozo. Teru é o nome desse personagem, e Bozo quer dizer careca. E se fazia um bonequinho, né, com pano, desse jeito aqui, ó. E deixava pendurado e cantava uma música, Teru Bozo, Ashita ni tenki o kure. Só que assim, se você traduzir a letra, vai ver que o negócio não
é mole. É que aqui no Brasil foi só avisado o negócio, né? Porque o que acontece? Aqui no Brasil você chega, pendura, né? E faz a canção, espera o dia seguinte, né? Você quer ir fazer um piquenique, viajar, e você pede para que o dia seguinte saia sol. E aí, muita gente antigamente fazia isso, né? Em eventos, menos na Liberdade. Por exemplo, para ter uma feira, alguma coisa na Liberdade não pode pendurar. Vocês vão ver, no finalzinho eu vou deixar linkado o porquê disso, né? Na Liberdade. Mas a maioria dos eventos japoneses é colocado o bozo. E se você chegar cedo, muito cedo, às vezes você pode encontrar pendurado. O que acontece, gente? Ele simboliza, na verdade, de ser pendurado como se fosse uma forca. Não é, mas é uma forca. Aqui no Brasil foi pendurado como um enfeite, mas lá no Japão não. O Japão antigo, não de agora. E aí era cantada essa música. Então, se sair sol, você vai tirar ele da forca, vai cortar o cordão. Mas, se chover dia seguinte, você vai pegar a tesoura e cá, cortar a cabeça dele. E na música original se fala isso. Se for traduzir mesmo, né, coisa que não acontece, o pessoal não traduz porque a letra é pesada, né? Então, é isso. É uma ameaça de morte, praticamente. Mas assim, a maioria dos sites brasileiros, nipo-brasileiros, japoneses, né, americanos, ensinam a fazer o terubozo. É uma coisa gostosa, uma coisa bonita, o pessoal adora fazer, mas o original dele é tenso. Vocês vão ver a musiquinha agora. O casamento da raposa. Gente, como eu tinha medo disso. Praticamente aqui no Brasil, eu saía de casa, não ia ver raposa, mas eu tinha medo da raposa. Por quê? Minha mãe contava sobre essa lenda. Se você saísse quando estiver chovendo e saindo sol ao mesmo tempo, é o casamento da raposa. Mas isso, o pessoal fala assim, e daí, Moriama, e daí? Que se você vê o casamento da raposa, você tá ferrado. Você tá ferrado. A raposa tem direito à sua vida. Num filme de Akira Kurosawa, tem um trecho aqui, ele retrata bem isso. E ele vai mais a fundo, sabe? Ele mostra o que acontece depois, coisa que na lenda não fala, né? De que
a raposa vem na casa da mãe, entrega uma faca e fala que quer a alma da criança. Aí a mãe pede pro filho fugir, que ela não tem coragem de matar o próprio filho. A raposa quer a alma da criança. Aí o que acontecia? Quando chovia e saía sol, eu ficava naquele cagaço de sair pra fora. O medo mesmo, dava medo daquela história. E aí vocês vão ver um trecho do Akira Kurosawa, um trechinho, só pra vocês verem como o negócio é tenso. No Perabo. Muita gente conhece esse personagem. Ele chama Kaonashi. Ele aparece no Chihiro. É esse aqui, ó. O que acontece? Kaonashi quer dizer sem rosto. Ele é uma assombração que não tem rosto. Eu assisti um filme, eu era criança, gente, eu fiquei apavorado. Porque mostrava o Japão antigo da época dos samurais, tudo, né? A pessoa chegou, foi falar com uma mulher que tava chorando, a mulher virou pro
máscara, assim, e os olhos entraram pra dentro, a boca entrou pra dentro. Nossa senhora, eu não sei como fizeram aquilo, devia ter super simples, mas como eu era criança, aquilo, eu fiquei apavorado com aquilo, até hoje. Eu tenho pesadelo com isso. O que acontece? O que é o inoperable? Quando você fica com depressão, você perde a expressão, né? E na lenda, se o inoperable pega você, você também perde o rosto. E todo mundo, sabe, aquilo passa que nem uma, sabe, ele vai tirando seu rosto e você fica sem. Ou seja, se a depressão te pegar, você perde feições, perde tudo, sabe? E aquela agonia de não conseguir respirar, mas tá vivo, você não morre, mas você não consegue respirar, você não consegue comer, você não consegue enxergar, mas tá vivo. É a agonia, aquela, sabe, aquele desespero e sem expressão nenhuma. Isso é o inoperable, né? E é uma lenda assim pesada que apareceu no desenho da Chihiro como uma coisa bacaninha, engraçada, mas não é não. Por isso que ele usa uma máscara, porque não tem rosto. Aí tem uma festa de Halloween no Japão que aconteceu, tem uma menininha, a mãe transformou ela no inoperable da Chihiro. Quando a criança entrou, as crianças surtaram de gritar, porque olha como que ela ficou. Ó, agora a reação das crianças. Gente, até eu ia correr. Então, gente, é isso aí, né? Muita coisa que se fala, já escutei cada coisa, assim, sabe? Absurda que se fala hoje em dia, porque não se escuta mais as histórias dos avós, principalmente os avós japoneses. E sim, você ouve muita coisa da internet, muito fake, muita coisa assim, sabe? Tão absurda que eu não sei de onde vem, né? Se a gente cria fakes da nossa própria cultura, imagina de uma cultura lá fora. Então, procure saber, procure entrar em contato, não com, eu vou falar com youtubers que entendem, mas se a pessoa não é de família japonesa, você quer saber sobre a cultura, né? Vai em centros culturais japoneses para procurar a história verdadeira, porque senão você vai aprender uma coisa que alguém inventou e você vai carregar isso como uma verdade, né? E o que tem acontecido até hoje, tá bom? Eu não sou dono da verdade, mas eu escutei essas histórias dos meus pais e meus avós que vieram do Japão daquela época. Hoje em dia talvez as lendas tenham mudado muita coisa, como mudou, né? Porque o que eu carrego é a cultura de 1930 dos meus avós que trouxeram do Japão, né? Então muita coisa mudou. Então, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dá aquele like. Se você não curtiu, ajuda a gente, dá aquele like também. Se inscreve no canal e dá uma olhada. Quando vocês verem, não sei que lado que tá, Moripop é cultura nipo-brasileira, japonesa, tá bom? E aí, quando tiver New Nerd, vamos fazer assim. A partir de agora a gente vai fazendo esse esquema, tá bom? Desculpe a voz esquisita, mas eu tô gripado. Já vou melhorar. E falou! Tchau, tchau, valeu e